então eu resolvi fazer essa introdução para todos os vídeos. Essa aqui é uma série, tá? De tutoriais de um projeto de jogo de detetive que está sendo criado, tá? Tanto para computador normal quanto para Raspberry Pi com um emulador com botões, tá? Que vai usar o GPIO. E aqui é mais um vídeo da série, então se você caiu aqui de paraquedas, vai procurar a playlist completa que tá no meu canal. Ou se não, vai no link aí do GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub da playlist aí sempre nos comentários de todos esses vídeos, por se você caiu aqui de paraquedas. Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação. Assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior. Então agora vamos pro vídeo. Então agora a gente parou lá no último vídeo que tinha acabado de criar o caso. Então agora, né, volto aqui para o meu método criar jogo, e o próximo passo é que eu vou começar a criar as pistas, né, começar a atribuir as pistas para os locais de cada cidade. E é por isso que era importante os locais serem criados antes, né, porque agora com os locais criados eu já vou poder chamar as funções para ir lá e criar a pista para cada local. E isso vai depender de que cidade que eu tô falando, né? Então a gente começa com um for loop que vai do 0 ao 5, porque ele vai ir da cidade 1, 2, 3 e 4, né? A cidade da posição 0, 1, 2, 3 e 4, né? Ou seja, as 5 cidades por onde a Zefa passou, mas que ainda não são a cidade onde a Zefa está. Então, nessa daqui, o que eu faço? Eu vou lá basicamente fazer um loop no meu array de cidades, sempre dando o i aqui ao índice. Então, novamente, quando eu chamo esse pedaço assim, quando eu resolvo esse pedaço, né, de que eu estou falando, olha, pega esse array, pega o elemento que está nesse índice, ele vira, né, ele resolve como um objeto do tipo cidade. Então, agora eu chamo o método criando as pistas desse meu objeto cidade. E para ele vai esperar um argumento. Ele vai esperar o que argumento? O próprio array do self.cidades, porque a partir desse array ele também vai criar, né, a pista, ele vai procurar a pista da cidade de destino. Então vamos lá olhar. Então agora a gente está aqui na classe cidade, tá? Tô aqui no documento do cidade, né, cidade.py, e eu tô aqui no método criando as pistas. O método criando as pistas recebe o que? Ele recebe o array destinos, né? A gente vai querer a cidade para qual a Zefa está partindo dessa cidade, qual as pistas dirão respeito. Então, para isso, como que eu vou procurar isso? Usando aquele array de cidades inteira, e eu lembro que eu guardei qual era o ID, né, da cidade que a Zefa ia ir. Então, com essa informação e com esse array, eu vou conseguir falar, ah tá, eu tenho que pegar a pista, vamos supor, eu estou em Madrid, eu tenho que ir de Madrid você vai para o Rio de Janeiro, então eu não posso pegar a pista de Madrid, eu tenho que pegar a pista do Rio de Janeiro. E eu já tenho essa informação, porque ali quando eu construí todas as cidades, para todas as cidades eu já fui buscar as pistas de cada uma delas. Então agora, naquele meu array cidades, essa informação já tá, eu só preciso colocar no local agora essa informação. Então eu já começo com umas variáveis assim de controle, digamos assim, né, para eu poder ficar fazendo uns if else. Então eu começo aqui colocando cores bandeira usada. Eu quero saber se eu já usei as cores da bandeira, começa como falso. Imagem bandeira usada, ou seja, já usei a imagem da bandeira, começa como falso. Pista da bandeira, eu já usei a pista da bandeira, começa como 0, porque eu vou contar quantas vezes eu fiz uma pista referente à bandeira. Porque eu tenho na bandeira as cores e a imagem, ou seja, eu posso ter 2 pistas. Mas vamos supor que eu tenho 3 lugares, os 3 lugares são lugares de bandeira. Eu não quero os 3 lugares tendo pista só de bandeira. Eu quero que pelo menos um deles tenha uma pista da cidade, ou uma pista da moeda, uma pista diferente para conseguir ajudar a pessoa, né? Então, e se eu só der a pista da bandeira, não vai, por mais que uma seja de imagem e outra seja de cor. Ainda mais se eu não fizer esse check, eu posso acabar dando sempre numa bandeira que só tem cor, 3 vezes a mesma pista, né? Porque lembra que como meus lugares são também, estão sendo escolhidos aleatoriamente de uma maneira a, né, criar locais diferentes, não ser sempre os mesmos locais, né, que a pessoa vai estar indo, né, para ficar interessante, eu corro o risco de que todos os meus locais precisem de bandeira, outros meus locais sejam de moeda e assim por diante. E quantos mais locais eu for colocando, né, mais esse risco, mais eu tenho esse risco.
Então eu vou justamente usar esses controles para ver. Eu já fiz, já coloquei em algum dos meus locais uma pista de moeda. Ah, então não coloca de novo a pista de moeda. Eu já coloquei a pista da imagem da bandeira, então não coloca de novo. Vai tentar colocar outra pista. Então como que a gente vai fazer aqui? Novamente eu dou uns prints aqui só para ver, né? Então criando pista para a cidade que eu quero saber para qual cidade está criando pista. Locais da cidade onde as pistas vão ser criadas também eu faço aqui um for loop só para ver, né, de lock em self locais, porque lembra que a gente tem aquele array de locais onde eu vejo o local com o personagem tal. E de novo, isso foi debugs que eu fui fazendo para poder entender por que não estava acontecendo algo que eu estava esperando que acontecesse, que a minha lógica dizia que devia ter acontecido. E aqui eu acabei descobrindo que eram esses. Você vai ver que aqui eu estou fazendo muito if, eu estou tendo muita alinhamento. E quando esse alinhamento se dá por indentação e não por chave, é mais difícil de você pegar um erro de que você indentou errado. E justamente eu tinha indentado errado. Então, por exemplo, eu estava sempre criando a pista da bandeira, porque eu estava com esse negócio indentado. Então, mesmo que ele entrava aqui, sabe, ele entrava na criação da pista da bandeira, porque ela estava indentada errada, não estava entrando só sendo chamada se o if fosse verdadeiro. Então, muito cuidado com a indentação, tá bom? Agora eu vou fazer um for loop de local em self locais, tá? Então eu vou ir em cada um dos meus 3 locais. Cada um desses meus 3 locais, eu vou fazer todo esse pensamento aqui. E de novo, eu vou mostrar todo o pensamento aqui pra vocês, mas vai ficar como desafio pra vocês como você poderia de repente melhorar isso de não ter tantos alinhamentos, ou de repente tirar aqui e colocar numa função, sabe, para que você aqui chame de uma maneira mais organizada. Mas eu vou mostrar aqui porque é para você entender o pensamento inteiro. Então esse desafio de refatoração fica para você, por mais que tá me dando vontade de fazer. Tá sendo difícil para mim porque eu sou perfeccionista, viu? Eu fico querendo fazer onde eu vejo que eu podia fazer alguma coisa mais eficiente. E é isso que eu quero dizer, isso aqui não está errado, tá? Só não está do modo mais eficiente. Podia estar melhor, mas não está errado. Então isso é que você entender o que é refatoração. Refatoração não é arrumar algo que está errado, é arrumar algo que está certo, está funcionando, mas podia estar melhor. Então agora, for local em self locais, todo esse bloco aqui, tá vendo que eu marquei ele, vai rodar uma vez para cada local. E para este bloco, tá? Para este bloco, o que eu vou fazer? Eu vou fazer todas as checagens. Eu vou fazer, é um local que vai receber bandeira, é um local que vai receber moeda. Se todas essas checagens dão errado, nunca entra em um desses ifs, então ele vem e ele chama a função da classe local, que chama criar pista da cidade. Então ele só vai pegar aquela curiosidade sobre a cidade caso ele não entre em nenhum desses ifs, tá? Caso todos esses ifs deem errado. E dar errado é a maneira de falar, né? Mas basicamente deem falso, porque realmente eu não quero. Então vamos ver aqui, ó. Então, né, for local, locais eu faço um print aqui só pra ver que eu tô pegando bem. Então, ó, agora eu pegando a pista pro local tal, com o ID tal, que bandeira, ele vai receber bandeira, moeda, só para eu poder checar realmente o que deveria estar acontecendo aqui. Então primeiro eu vejo if local ponto bandeira igual a 1, tá? Então, ou seja, vai uma bandeira aí, porque lembra que aqui a gente vai receber o número 1 se for verdadeiro, se é para ter uma bandeira. Senão ele vai ser do tipo none, né? Então, aqui se for, ou seja, se for um local onde tem bandeira, a gente vai entrar nesse bloco aqui, tá? Então vamos ver esse bloco. Então eu gosto de print a imagem da bandeira para saber se dá certo. Aí eu coloco assim, if, se, destinos. Lembra lá o meu array de destino, self destino. Ou seja, lembra lá que o que eu dei aqui pro self destino? Aqui, quando ele tá criando a cidade, vamos ver o que eu dei aqui. Quando ele está criando a cidade, lembra que eu dei aqui o self, o índice, ou seja, o índice para onde ele está indo. Eu sei que eu escrevi ID ali, eu errei, tá? E inclusive eu acho que eu falei antes, então desculpa aí, errata aqui, percebendo que eu expliquei errado o meu pensamento, e que eu vou arrumar agora aqui nos comentários. Não é o ID, tá? Que você vai estar recebendo, o que você vai estar recebendo aqui é justamente do nosso roteiro, ou seja, é esse valor aqui, tá? Este valor aqui, e esse valor aqui é o valor do índice, ou seja, o índice
do meu array de cidades, né? Que onde vai estar a minha cidade de destino. Então já até mudei aqui, tá bom? Já até mudei aqui no índice, na documentação, explicando que justamente esse destino se refere ao índice da cidade de destino no array das cidades. Por quê? Porque aqui, né, na hora que eu estiver criando as pistas, né, de novo, nessa nossa função criando as pistas, aqui, na hora que eu vi que o local do bandeira é 1, tá? Legal. Vim aqui, vou dar um print justamente do destino. Pego a meu array, né, de cidades que eu acabei de passar para ele, e lá, usando a minha propriedade que eu criei lá quando eu estava criando a cidade self.destino, que é um índice, eu vou buscar justamente a cidade que está nesse índice. E eu dou um print do imagem bandeira. Então, veja aqui, se, né, exatamente isso daí, essa imagem de bandeira não for igual a nona, ou seja, se ela existir, então ela existe. Então eu tenho duas possibilidades de pista, que ela pode passar as cores da bandeira ou ela pode passar a imagem da bandeira. Qual eu quero? Aqui eu vou escolher aleatoriamente qual das duas, porque novamente, da mesma maneira que eu posso ter 3 locais de bandeira, eu posso ter só um. Então eu não quero sempre quando tem só um, dar, por exemplo, sempre as coisas da bandeira. Não, eu quero às vezes dar um, às vezes dar outro. Então por isso mesmo que eu tô controlando a quantidade de pistas que eu dei e se entrou ou não. Então, se, né, se a bandeira existe, então, legal. Se aquela minha variável de controle, se a imagem da bandeira já for usada, for false, quer dizer que eu não usei a imagem da bandeira, então eu posso usar a imagem da bandeira, porque eu não usei ela ainda. Porque lembra que isso daqui é um for loop, isso daqui é um loop que vai continuar ainda, então eu já posso ter usado aquela imagem da bandeira em outro local. Então, se essa imagem for falsa, então agora eu faço um if. Ó, if faz um random int de 0 a 1, porque eu só tenho duas escolhas, na imagem da bandeira ou coisa da bandeira. Se ela for igual a 0, porque eu determinei que 0 vai ser que você votou na imagem da bandeira. E pistas bandeira for igual a 0, tá? Ou seja, se as pistas da bandeira, você não colocou nenhuma pista de bandeira, tá? Quer dizer que você ainda tá com todas as suas possibilidades abertas. Porque lembra que eu entrei aqui só se a imagem da bandeira ainda não foi usada, tá bom? Então, se a imagem da bandeira não foi usada e as minhas pistas são igual a 0, quer dizer que eu não fiz nenhuma pista de bandeira. Mas se a imagem da bandeira foi usada e minha pista é igual a 1, quer dizer que eu já usei as cores da bandeira. Eu já tenho uma pista de bandeira. Então, se eu já tenho uma pista de bandeira, eu não quero ir lá usar as coisas, mas eu quero ainda poder usar as bandeiras. Então, por isso que eu faço esse OR. Ou seja, eu coloco esse daqui em parênteses, porque eu quero ver, ó, se você escolheu 0 e a pista da bandeira é 0, ou seja, você está escolhendo fazer a pista da bandeira e você não tinha nenhuma pista. Ou se a pista da bandeira for igual a 1. Se a pista da bandeira for igual, eu já usei as cores, eu não preciso sortear, né? Que história é essa de estar sorteando? Só me sobrou a possibilidade de fazer uma segunda pista de bandeira com a imagem. Então aí, se uma dessas duas condições forem verdadeiras, então eu quero que você entre e quero que você crie uma pista da bandeira com a imagem. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai chamar do local, tá? O nosso método criar pista bandeira, e para esse local o que a gente vai dar, tá? É destino self.destino, tá? Ou seja, daquela cidade de destino, né, que está no índice self.destino, a imagem da bandeira e o valor true. Então vamos descobrir agora com o método criar pista bandeira da classe local o que ele está fazendo aqui. E eu sei que a gente está fazendo muito vai e volta e eu ainda não estou mostrando o resultado para vocês, mas essa é uma das razões pelas quais eu, por exemplo, não aprendo bem com projeto. Porque projeto tem isso. Muitas vezes tem muito de explicar a lógica do que você está fazendo sem realmente mostrar um resultado, porque justamente você está tendo que fazer várias coisas para poder aparecer algum resultado. E às vezes é difícil de acompanhar, especialmente se você está começando. Mas por isso que eu pedi para você também ir aprender o Python antes, para você poder acompanhar melhor aqui, porque você já sabe um pouco do que eu tô falando. Eu não tô tendo que te explicar aqui o que é um string, o que é um booleano, o que é true, false, você já sabe. Então estamos aqui na classe local, no cria pista bandeira. Então ele recebe bandeira, imagem. Eu vou poder vou receber bandeira, ou seja, o string que tem que vir aqui, e o string que vai ter que vir aqui vai ser ou cores ou uma imagem. E
eu falo para ele, isso aqui é uma imagem ou são cores? E por quê? Simplesmente por causa de como eu vou escrever, né? Se for uma imagem, eu vou falar, ela saiu numa bandeira com uma imagem de uma coroa. Senão eu vou falar, ela saiu numa bandeira verde e amarela, entendeu? E simplesmente para poder criar essa frase um pouquinho diferente, ele vai testar. O imagem é true, que eu estou recebendo uma imagem, então eu vou escolher que o self pista, eu vou montar a pista do local, né? Ou seja, aqui a gente já está falando da pista do local. Essa propriedade pista não é da cidade, é do local. Então, ele vai atribuir, self pista ele vai atribuir o veículo, que agora eu vou mostrar para você como que a gente vai sortear um veículo, e ele vai atribuir uma bandeira com bandeira, se for né, as cores da bandeira, senão ele vai atribuir simplesmente esse título aqui, o veículo, uma bandeira sem o com bandeira, se for as cores. E como eu vou conseguir esse veículo? É assim, ó, if self.local igual aeroporto, o meu veículo vai ser um avião, que é isso que é o normal você achar que a Zefa pegou num aeroporto. Se aqui eu faço um elif, né, porque eu vou ter 3 opções. Então, if, no aeroporto, vou falar o avião. Se for já estação de ônibus, o que ela vai pegar numa estação de ônibus? Um ônibus. Então, ela pegou um ônibus com. Já, se não for nem aeroporto, nem uma estação de ônibus, aqui, então, ela vai ser um veículo qualquer. Então, eu crio um array de veículos, que só tem 2 no momento, mas você pode colocar mais que você pensar, né? Que sejam veículos normais, tipo, sei lá, uma bicicleta, que é um carro e uma moto. Então ela foi embora em um carro com, ela partiu disparada em uma moto com. Daí que o Randin, ele já faz um sorteio ali de qual vai ser o índice. Você vê que eu já coloquei aqui direto no índice, porque sim, porque como funciona é que ele vai resolver essa função Randin e vai entregar o resultado dessa função como índice. Então isso é muito normal você fazer às vezes. Colocar direto a função ali para você ter o resultado. Você só não quer colocar quando vai ficar muito longo a linha e aí dá leitura ruim para o desenvolvedor, mas para o computador dá na mesma. Porque para o computador, ele vai resolver isso primeiro e só depois ele vai entregar aqui para o índice. Então o veículo que tiver nesse índice, eu entrego aqui para veículo. E com isso eu vou montar a minha frasezinha da pista, certo? E é isso, essa é a minha pista. Eu dou um print aqui da minha pista da bandeira. A minha pista da bandeira foi criada. E criar a pista da bandeira vai ser chamada tanto para a imagem quanto para as cores. Então eu volto aqui na minha função da classe cidade que está criando as pistas, certo? Então, se eu entrei aqui que eu quero a pista de bandeira com imagem, então eu chamo esse daí eu troco. Eu falo, ó, minha imagem da bandeira agora é true, agora eu já usei ela. E eu adiciono a contagem aquela de pistas de bandeira, com mais igual a 1 eu adiciono 1. E eu uso a palavra-chave contínuo. E aqui é importante, eu não vou querer nem retornar, porque eu quero quebrar, esse local já foi, a pista deste local já foi, eu não preciso ir para o resto do código, eu não quero que você vá para o resto do código. Mas eu quero que você volte no loop, porque eu ainda tenho locais que precisam escolher pistas. Então, por isso eu não posso nem retornar meu método, porque senão nada abaixo do return vai ser, na hora que retornou, vai ser chamado, nem dar break, porque se eu der um break aqui, ele vai parar o loop. Ele não vai só sair do if, ele vai parar o loop. O que eu quero que ele saia, eu quero que ele saia desta iteração do loop, desta vez que ele está passando o loop, mas eu quero que ele volte e faça o loop para a próxima. Então eu uso o continue. Agora, se ele não entrou aqui, se ele não entrou nesse aqui, né, nesse if, tá? Então eu quero que ele continue para cá. Falo cores da bandeira igual a false, né? Ou seja, se ele não entrou nesse if onde ele podia usar a bandeira, ou se ele não entrou aqui nesse if e fez continue, então ele vai continuar meu código, vai vir para a próxima linha. E ele vai verificar, eu já usei as cores da bandeira, ela é igual a false? Se ela é igual a false, quer dizer que eu não usei. Então eu posso entrar aqui e eu posso criar uma pista da bandeira com as cores da bandeira. Então eu dou as cores da bandeira, daquela mesmo método, pegando no meu array a cidade que estiver no índice do self destino, e dou false dessa vez como o segundo parâmetro, porque não vai ser uma imagem, vai ser as cores, mas de resto ele vai criar aquela pista da bandeira daquela mesma maneira, só que colocando as cores lá naquele lugar da bandeira em vez da imagem. E aqui eu quero que ele troque cores da bandeira usada para true e pistas da bandeira para mais igual a 1. Por quê? E também, novamente, eu faço ele contínuo. Então, agora o código que vem para baixo você ignora e volta no loop. Então,
isso aqui eu quero que você entenda, porque é um raciocínio um pouquinho, às vezes, bagunça a cabeça, né? Bastante coisa que você está fazendo. Eu quero que você entenda aqui, que caso eu tenha um país, né? Uma cidade, que não vai ter imagem da bandeira, ele nunca vai entrar aqui. Mas uma segunda vez que ele esteja passando no loop, ele pode estar entrando num local que também precisa bandeira. Então, se ele nunca entrou aqui, tá? Ele foi direto para cá, ele já criou da primeira vez que ele entrou num local de bandeira, uma pista de bandeira. E vai entrar uma segunda vez aqui. Eu quero que ele fale, ah tá, olha, acabou, já foi. Você já usou a pista da bandeira que você podia usar, porque se você não tem imagem, você só pode ter uma pista de bandeira e ela já foi usada. Então eu quero que você saia daqui. Então agora eu quero que você vá lá ver se você pode usar a moeda. Mesmo que este for um lugar que aceita a bandeira, ele não vai mais receber uma pista com bandeira, porque a cor da bandeira já foi usada. E o motivo pelo qual eu preciso, né, fazer esse teste, tanto com cor de bandeira quanto com pista, né, é porque eu tenho essas duas possibilidades. Se for um local que aceita uma imagem de bandeira, eu preciso contar as pistas para saber se já foi uma. Mas se for um lugar se for um destino que não tinha uma imagem, então ele não precisa contar as pistas, mas ele precisa saber se eu usei as cores da bandeira, entendeu? Então por isso que eu tenho esses dois negócios e por isso que eu sempre vou colocar aqui, porque é mais igual a 1. Porque é mais fácil eu simplesmente adicionar mais as pistas da bandeira aqui, do que ficar fazendo mais if. Ah, mas tinha aqui também a imagem da bandeira, porque se tinha, você aumenta esse pistas bandeira, se não, você já passa direto para fora. Não, bem mais simplificado é ver, ó, tinha a imagem da bandeira, então as cores da bandeira já foi usada? Se já foi usada, você não pode entrar aqui, pronto, independente de quantas pistas de bandeira tenha. Se ela não foi usada, você entra aqui e você aumenta de 1. Porque se você tinha uma imagem de bandeira, na próximo local que você entrar, ele vai testar primeiro ali se tinha uma imagem de bandeira, e aí ele justamente já vai entrar direto aqui na imagem, nesse loop aqui, e vai usar a imagem da bandeira. Agora, se ele nem tinha, ele não vai entrar aí, ele não vai entrar aqui, porque aqui ele já vai testar como true, né? Vai ver que já usamos a cores da bandeira e já vai pro próximo. Então espero que tenha dado para entender esse macarronada aí que a gente fez. Então agora, né? Se eu já entrei aqui e vi que eu não vou usar a pista da bandeira, eu testo. Ó, o local ponto moeda, ele é igual a 1, ele recebe uma moeda? Legal. Se ele recebe uma moeda, você vai entrar aqui, mas antes, só se ele receber uma moeda e a moeda não foi usada, ou seja, e moeda usada for igual a false. Porque se a moeda usada já foi usada, também não quero uma segunda vez. Então, tem que essas duas serem verdadeiras. Então agora eu vou chamar o local cria pista moeda e para ele eu vou dar, né, daquele meu array, novamente, no índice destino, a minha moeda, tá? E eu vou trocar moeda usada igual a true e novamente eu vou dar continue para sair dessa iteração do loop e ir para a próxima. Então agora no local, o cria pista moeda, ele é super simples, poderia até ter colocado lá direto, mas eu quis deixar mais organizado e deixar o local, a classe local responsável sempre por criar as pistas, sim, o texto da pista, né? Então vamos lá, self.pista vai ser igual, só sei que ela comprou e a moeda que ela comprou, tá? E eu dou um print aqui, mas é só uma linha. E você fala, não precisava, você podia ter colocado essa linha lá. É só uma questão de organização. Agora, vamos supor que todos esses ifs não entraram, porque eu já usei a pista da moeda, já usei a pista da bandeira que eu podia, né? E tô com outro local de pista de bandeira, ou eu não entrei em nenhum deles, porque nenhum deles, né, era um local que não recebia moeda, não recebia bandeira. Então aí, se esses ifs todos, se eu cheguei até aqui o finalzinho do bloco, então eu vou chamar o cria pista da cidade novamente, dessa vez dando só a cidade, não dando, chama agora tal atributo da cidade que eu quero. Não, eu só vou dar qual é a minha cidade de destino. E aqui na classe local, vamos ver qual que é o método, né, criar a pista da cidade, né? Tenho vários prints aqui para poder ver qual é a cidade. E eu faço aqui, quantidade de pistas, eu vejo o comprimento daquele meu array pista cidade, né? E vejo o destino. Eu poderia ter dado direto array? Poderia, mas de novo, decisão ali no momento. Digamos assim, dá na mesma. Em algum momento eu tenho que acessar esse array. Poderia ter sido na entrega ou poderia ter sido aqui. Vou ver o comprimento desse array. Novamente vou fazer o meu sorteio. Vou ver
Se a quantidade de pistas for maior que 0, porque senão deu algum problema, ó, não há pistas para essa cidade, vou lá sortear o meu índice com aquele mesmo random que a gente já conhece, com a quantidade de pistas. E daí para o selfie pista, eu vou do meu array, né, destino.pistas cidades, da pista que tiver naquele índice. Então dessa maneira eu posso ir dando uma pista aleatoriamente. Pode ser que alguma pista se repita? Pode, mas o mais provável é que eu vou dar pistas diferentes. Mas pode ser que alguma pista se repita. Então, Adriana, se alguma pista se repete, será que é gosto mesmo? E eu deixei aqui de propósito justamente para você me ver resolvendo esse negócio, porque a gente se depara com a situação. Eu não quero que uma pista se repita, então o que eu faço para resolver que uma pista não se repita? A gente já fez alguma coisa assim. Vamos ver se você já descobriu o que eu vou fazer. Oi pessoal, então eu tô tendo que regravar isso aqui que deu um probleminha ali. Então deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz para resolver esse problema aí de não repetir as pistas. Então eu alterei um pouquinho para facilitar o entendimento. Aqui agora, no criar pista cidade, em vez de estar dando os meus destinos, eu já estou dando direto o array de pistas, tá? A minha lista de pistas. Então, justamente, eu dou aquelas pistas cidade que eu tinha criado para cada cidade, aquele que eu tinha ido buscar todas as pistas que cada cidade tinha. E agora aqui na minha classe local, no criar pistas cidades, eu troquei o nome para pistas, né, em vez de destinos, porque agora a gente não está dando os destinos, a gente está dando as pistas. Eu tô indo direto nas pistas para poder fazer o sorteio e fazer tudo. Só que eu tô dando uma lista, certo? Eu estou dando em Python, não é array, né? É um list, que é um objeto. É um objeto do tipo list, né? E a gente já falou aqui, toda vez que eu dou um objeto como argumento, eu estou dando uma cópia, né, de um apontador, né? Eu não estou fazendo uma cópia do objeto, o que eu estou passando para ele é um endereço de memória. Então, se eu fizer algo nessa lista, se eu alterar essas pistas aqui, essa variável, vai estar alterando realmente a lista original. Tá? Agora é justamente assim que eu estou pensando. Então eu dou aqui umas print das pistas, eu continuo pegando a quantidade de pistas que eu tenho para saber o comprimento. Só que agora aqui, quando eu fazia o if quantidade de pistas maior que 0 para ver se realmente tem alguma pista, né? E se não devolver aqui que não tinha pistas, agora eu faço um outro if else. Eu vejo, peraí, você tem mais de uma pista aí? Ou você só tem uma pista? Eu faço esse teste para nunca ficar com 0 pistas, tá? Para sempre ter pelo menos uma pista lá sobrando na minha lista. Se eu tenho mais de um, agora sim, eu sorteio, eu pego aqui no meu índice, eu falo, ó, sorteia aí agora o índice aí dessa minha lista de pistas, né? Para o selfie pistas da pista que tiver nesse índice. Só que agora, depois disso, eu também pego essa minha lista de pistas e faz um pop, né? Ou seja, remove aquele elemento, aquela pista que tiver nesse índice que eu acabei de escolher, que eu acabei de atribuir ali para minha pista. Agora, se eu tinha só uma pista, porque tá aqui maior que tá falso, então agora simplesmente dá aí para minha pista 0 e não remove nada. Então desse modo, se eu ficar assim só com uma pista e eu tiver mais lugares onde eu tenho que colocar pistas, eu vou estar sempre colocando aquela única pista, mas pelo menos eu não fico com 0 pistas. Então esse é um cuidado para qualquer pessoa que for querer alterar o código, ou até mesmo uma pessoa que for querer criar cidades novas com pistas novas. Eu tenho, pelo menos no momento, eu só tenho cada destino, né? Está sendo atribuído a uma cidade só, né? Então eu não tenho destinos repetidos. Mas você pode querer alterar o código e querer repetir destinos. Então você sempre tem que garantir, né, que você sabe que você pode ter 3 lugares lá com pistas. Então você sempre tem que garantir que você tem um mínimo de pistas. Então vamos supor que agora eu posso ter aquele destino pode se repetir 2 vezes, então eu tenho que garantir que eu tenho no mínimo 6 pistas. Porque apesar da probabilidade ser baixa de que eu tenha que colocar uma pista em cada local, pode acontecer, né? Então eu preciso garantir isso para que não fiquem se repetindo pistas. Agora, se eu não for alterar nada, eu estou simplesmente colocando cidades novas e pistas novas lá na base, então de novo eu tenho que garantir sempre que eu tenho pelo menos 3 pistas.
melhor mais. Pra garantir que mesmo que eu tenha 3 lugares com pista, eu não fique ali com aquela única pista que sobrou e que fique se repetindo. Mas caso isso aconteça, como eu tô fazendo esse felce, como eu tô dando aqui a pistão, eu tô garantindo que eu sempre fico com uma pista, vai aparecer, não vai quebrar o código, não é que não vai aparecer nada, vai aparecer uma pista, simplesmente vai ser repetida. E só pra você ver que tá funcionando, eu dei um rodar e eu peguei, copiei tudo e coloquei nesse bloco de... tudo que aqueles prints que eu fiz, eu coloquei nesse bloco de texto aqui, só para poder achar rápido. E se a gente for procurar aqui, editar, localizar, antes do pop, que eu tinha colocado um print justamente para ver antes do pop, eu fiz um print antes e depois do pop. Então só para vocês verem uma, tá aqui ó, pistas antes do pop. E daí depois aqui embaixo tá os pistas depois do pop. Eu vou só apagar o que sobra aqui, já volto. E eu fiz aqui, então olha só. Você vê que aqui tem 1, 2, 3, 4 pistas antes do pop. E depois ele já fica com 3 pistas. Ou seja, ele atribui a pista e ele tirou do meu array original. Então, caso eu precise acessar esse array em algum momento do código depois para atribuir outra pista, ele já não tem aquela pista que já foi usada. Então, isso foi o que eu fiz para trocar, para agora tentar garantir, né, ao máximo que eu não repita pistas. E eu espero que tenha dado para entender. Eu tinha feito todo esse código aqui junto com vocês lá, mas deu problema na gravação, não gravou direito, aí ficou super confuso o que sobrou, então tive que vir aqui de novo. Mas foi isso que eu fiz. Então, quando eu digo refatorar o código, né, que eu já falei várias vezes aqui, é isso que eu quero dizer. Eu tô deixando vários lugares onde vocês podem fazer, mas aqui eu fiz um exemplo prático que eu deixei aqui de propósito para poder fazer, justamente para você ver o que eu quero dizer. Não é um código que estava quebrando, estava funcionando perfeitamente bem. Ah, mas era a melhor experiência de jogo aquela? Provavelmente não. Então a gente tem como melhorar. E você sempre, qualquer trabalho que você faz, não é só aqui, né, desenvolvimento, né, quando você escreve um texto, quando você está lendo, quando você está revendo, você sempre vai achar alguma coisa que você quer melhorar. Como desenvolvedor, você está sempre melhorando seu código. Não tem essa história de escrevi o código, funcionou, nunca mais encosto nele. Tá perfeito. Não tem, sempre vai poder ter uma melhoria. E eu já mostrei vários exemplos para você de onde poderia ter, e agora eu dei um exemplo prático de como você poderia fazer essa melhoria. E como na hora que você está fazendo essa melhoria, você não pode perder de mente todos os casos de uso do seu jogo. Então, no meu caso, eu também estou deixando a possibilidade de uma pessoa que não está fazendo código, que não está entendendo o que a gente está fazendo aqui, possa usar o jogo. Então, eu tenho que garantir que qualquer mudança que eu faça aqui não vá quebrar o jogo para essa pessoa. Só porque ela não vai saber que a gente fez uma mudança, então que agora na base a gente tem que garantir isso ou aquilo. Tem que funcionar com aquele mesmo pensamento anterior, porque eu tenho gente que usa sem saber o que a gente alterou aqui. Eu tenho gente que faz mudanças na minha base e está fazendo mudanças baseadas naquela explicação primeira, de que ela tem que garantir pelo menos uma pista, que mais pistas é melhor porque dá pistas diferentes, mas não que vai dar um problema se só for uma pista. Também porque eu tenho que ser prático, ó. Eu fiz 4 pistas por local e deu um trabalho desgraçado. Quanto mais cidade tiver, mais trabalho vai dar pesquisar essas pistas. Então, também tenho que ser lógico de que pode ser que a pessoa não encontre 4 pistas diferentes. De repente é um local pequenininho, né, que não tem tantos detalhes assim pesquisáveis, né, porque você tem que lembrar que a pessoa que está jogando tem que poder pesquisar e achar aquela informação para poder descobrir e entender aquela pista. Então, de repente, um local pequenininho não tem tantas coisas pesquisáveis que ela poderia estar falando. Mas essa é a lógica da criação de pistas para a cidade que tem pistas. Então, agora nos próximos vídeos a gente vai ver das cidades que não tem pistas, né, cidade falsa, e a cidade final. E aqui no final, esse loopzinho é simplesmente um loop que eu dei depois que eu saí do for loop para ver as pistas de cada local na hora que eu estava fazendo debug. Então, inclusive, você pode ver, tá aqui, tá bom? Aqui vai aparecendo e vai aparecer para cada cidade. E depois eu fiz isso, viu? Sabe como que eu faço isso? Eu abro um bloco de notas, que é mais fácil procurar no bloco de notas. Eu abro um bloco de notas, eu venho aqui, seleciono tudo, dou um Ctrl A, Ctrl C, e daí colo no meu bloco de notas, Ctrl V, porque ali é mais fácil eu buscar algo específico que eu sei que vai ser impresso. Aqui com o localizar, né? Editar, localizar, e eu já busco. Simplesmente porque à medida que a gente está criando no nosso jogo, cada vez a gente está com mais. A gente já está aqui, né?
gente já tá aqui, então olha só, a gente já chegou aqui, tudo isso pra cima é o que a gente já está imprimindo nesse momento de jogo, todos esses prints que a gente andou fazendo, cada vez que ele foi buscar algo na base e foi imprimir, porque você tem que lembrar, ele tá fazendo para 9 cidades, cada vez ele tá buscando informação de 9 cidades, cada um desse print ele tá fazendo para 9 vezes, e agora de local ele tá fazendo 300, então tá fazendo 27 vezes, então tá ficando bem grande o print, então para visualizar às vezes é melhor assim. Então vamos lá. Então vamos para a próxima aula?